Bom dia, meus amores. A gente decidiu começar o vlog cada vez de um jeito. Então eu tinha 2 leques ao meu dispor. Eu tenho esse privilégio. E eu sei usar o leque com sabedoria, porque muita gente pega o leque na mão e não sabe usar. Não é mesmo, vida? Isso chama condições, né? Condições. Se você gostou desse leque, se inscreve no canal e deixe seu like. Agora. É o seguinte, a gente acordou... Ó, eu acordei, era 10h40 da manhã, porque ontem a gente foi dormir tarde. E o Gabriel acordou um pouquinho mais tarde. E hoje, na real, é segunda-feira, mas a gente realmente perdeu noção dos dias. Porque antes a gente já tinha esse problema que, por estar em casa todos os dias, a gente já não tinha tanta essa ideia, sabe? Mas agora, estando em casa o tempo todo, não podendo sair nunca, a gente não tem noção nenhuma. Então, o que diz pra gente qual dia da semana é o BBB. Domingo tem... Agora tá numa bagunça também, porque cada 2 dias uma pessoa é eliminada. Porque até então era assim, domingo... Paredão. Segunda prova, o negócio da discórdia. Terça, eliminação. Quarta-feira, festa. Quinta-feira, prova do líder. Sexta-feira, festa. Sábado, nada, e assim vai, amor. Então a nossa vida, quando acabar o BBB, vai ser uma grande bagunça. Ele que é o nosso calendário na real. Esse negócio de a gente ter que ficar em casa, ser obrigado a ficar em casa, por mais que a gente já passe muito tempo aqui, acaba fazendo a gente se sentir mais ansioso, né? Porque é isso, a gente não pode, nem que a gente queira, sair de casa. Então, ontem a gente tava conversando sobre essa nossa relação com a casa, né? E de como a gente tá realmente gostando de cuidar mais da casa, né? Inclusive, a gente tava pensando em comprar um aspirador daquele robô, sabe? Se você tem um desse, comenta aqui embaixo pra saber se é bom, pra gente saber se é bom. E uma coisa que a gente tava conversando ontem, eu e o Gabriel, é que, assim, eu tenho sentido muita necessidade também de ter um momento sozinho em casa, sabe? Porque a gente passa muito tempo junto, a gente faz tudo junto. E como a gente tá nesse ambiente agora o tempo todo, essa necessidade tá vindo mais, assim. Que eu não sentia tanto antes e agora eu tô sentindo. Até porque como a gente tá cuidando da casa, eu também tô tendo mais prazer de ficar em outros ambientes da casa, sabe? Eu passava muito tempo aqui no escritório, trabalhando e tal. E ia mais à noite ver uma série na sala e tal. E eu percebi que eu acho que a gente já tava muito acostumado a fazer as coisas juntos, né? A gente tá acostumado e tal, a gente gosta. Mas aí eu tenho uma dificuldade, eu principalmente, acho que o Gabriel não tem tanto, mas eu tenho essa dificuldade de parar e fazer uma coisa sozinho ali na minha, sabe? Eu fico sem paciência, quero fazer uma outra coisa e tal, tipo, só sentar e ler um livro, alguma coisa do tipo. Então eu pensei que é um bom momento pra eu estudar inglês, que é uma coisa que eu quero fazer já há muito tempo. Então, vou aproveitar que tem uma loucinha aqui pra ser lavada e a gente vai conversando. Tem uma história interessante com estudar inglês. Eu mudei algumas vezes de escola na minha vida. E aí eu nunca tive um inglês, assim, uma aula de inglês. Talvez ninguém tenha, né, na escola, assim. São poucas escolas que devem ter um inglês muito bom, assim, a ponto das pessoas realmente aprenderem. E aí também nunca estudei inglês na adolescência e tal, por fora. Tipo, não tinha condição de pagar uma escola por fora, assim, pra estudar. Aí uma vez eu mudei de escola, foi quando eu mudei pra 6ª série. E eu tinha um professor, assim, que eu detestava de inglês. Ele era uma bicha chatérrima, insuportável. Comecei a pegar um ranço real do inglês por conta dele. Assim, ele entendia muito de inglês e tal. Eu tô aqui olhando o café pra ver se ele vai ficar pronto. É aquele tipo de professor que te dá medo, entendeu? Então logo que eu cheguei na escola... Ai, pera que o café não tá pronto ainda. Mas eu aproveito que eu tenho que ficar de olho no café, que eu vou lavando a louça. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente agiliza. Ele usava várias coisas, assim, pra ensinar. Eu achava bem interessante. Até quando eu entrei, eu fiquei super animado, né? Um deles era, por exemplo, que todo bimestre a gente lia um livro em inglês e fazia uma apresentação pra sala. Podia ser uma apresentação teatral, porque era em grupo, né? Cada um inventava o que queria apresentar. E nessa época também ele passava uma lista de verbos pra gente decorar e fazia chamada oral toda a aula. Então a gente tinha que levantar um por um e ele perguntava os verbos e a gente tinha que falar. Isso pra mim era muito ruim, porque eu já não tinha uma base em inglês, já não tinha um gosto, enfim, não sabia nem o verbo to be direito. Que parece básico, né? Mas nem sempre é. De uma hora pra outra eu tive que ler um livro em inglês, apresentar pra sala. E aí naquela época, né, tipo, que você é adolescente, que você tem vergonha, que mal você quer ir lá na frente apresentar qualquer coisa, imagina algo em inglês. Tipo, óbvio, né? Tinha gente que tinha mais facilidade e outros que tinham mais dificuldade, como eu, assim. Mas, enfim, fiquei 3 anos nessa escola. Todos os anos eu fiquei de recuperação final
de inglês por conta disso. Porque teve uma hora que eu larguei mão, sabe? Eu falei, não vou mais estudar. Porque eu também não me dou bem, não gosto, não acho legal. E acabei pegando ranço, sabe? Uma resistência, um medo também de errar. Aí eu acho que essa é uma boa oportunidade aí pra eu destravar isso na minha vida, sabe? Porque, por exemplo, acho que ano passado, ano retrasado, eu comecei a estudar espanhol sozinho. Eu pensei, não é inglês, então já de repente é uma boa forma de eu começar a gostar de estudar um idioma e pegar um tempinho por dia pra fazer isso, porque eu acho que tem que ser isso, né? Um pouquinho por dia que você vai tendo contato com a língua e tal. E um dos meus objetivos pra esse ano de 2020 era voltar a estudar espanhol, pesquisar coisa, ler, enfim, eu tinha antes o jornal, assim, no meu celular em espanhol, pra eu ir vendo as notícias até de outros países, né, com língua latina e tal. Coloquei isso pra minha meta de 2020. Não, mas com esse pensamento de ter um momento seu no dia, que acho que também tem muito a ver com aquela relação que a gente tava já conversando esses dias sobre autocuidado. Se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui no card pra dar uma olhada depois. Que é esse momento de você tirar um tempinho, né, fazer alguma coisa sozinho e fazer alguma coisa por você. Não vou estudar com a intenção de é porque eu preciso arrumar um emprego ou porque eu preciso viajar para um país de língua inglesa e tal. Então eu tô mais tranquilo, sabe? Sem um peso, assim. É mais realmente para destravar. Então, se eu vou fazer uma coisa assim, se eu quero me estimular a fazer algo assim, ter esse tempinho comigo, pra mim, eu acho que é uma boa, né? Eu já destravar essa coisa do inglês, não ficar colocando isso pra depois, que é o que eu acabo fazendo, assim. O que eu acho importante, na real, é a gente fazer aquilo que a gente tá com vontade de fazer. Né? Isso, independente se é quarentena ou não. Porque a gente recebe um monte de influência, um monte de incentivo, na real, pra gente aprender coisa nova, pra gente postar muita coisa, ser produtivo. E isso, às vezes, pra gente é um super gatilho pra gente ficar mal, né? Ontem eu tava muito mal porque eu tava querendo descansar, eu queria ficar parado, queria não fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha coisa pra fazer, ou nem sei se eu tinha coisa pra fazer, eu podia fazer hoje, que é o que eu tô fazendo agora, eu tô trabalhando, né? Mas na minha cabeça eu queria assim, quero aproveitar o domingo como uma pessoa normal, quero ficar sem fazer nada, quero descansar, sentar no sofá e ver uma TV. Mas a minha cabeça era tipo, você precisa ser produtivo, você precisa sentar no seu computador e trabalhar, editar vídeo, procurar o que fazer. Isso é muito ruim, né? Eu acho que é saudável isso que o Gabriel tá fazendo, que é, tenho vontade de estudar alguma coisa, vou lá e vou estudar, né? Pra mim pode ser, tenho vontade de desenhar e vou desenhar, coisa que vai te dar prazer, que muitas vezes tá ligado a ler alguma coisa ou buscar conhecimento, e outras vezes não tá. É que, tipo, eu fico pensando, eu poderia agora, por exemplo, estar estudando costura, sei lá, um assunto que eu acho legal. Mas me veio que é um desafio pra mim, realmente, essa questão do inglês. Então, eu acho legal. E não que eu esteja usando esse momento da quarentena pra isso. A gente diz que não tem tempo, mas eu tenho tempo, entendeu? Porque se eu estudar 20, 30 minutos por dia, já é o suficiente pra eu, pouco a pouco, avançar. Só que o difícil, na real, é você criar o hábito, exatamente. Tipo, esse é o difícil. Eu vou usar o Rosetta Stone, que é tipo um aplicativo do tempo do Ariri Pistola, que tem de inglês, idioma, super conhecido. O método dele já é super antigo e é tipo, você estudar 20 minutos todos os dias, todos os dias. Hoje em dia eles têm aplicativo, então eu vou ver se eu consigo, se é legal o de inglês. E eu vou começar da primeira lição pra ver como é que é. Se eu achar que dá pra dar uma acelerada, eu dou. Então, lição 1, começar a aprender. Hello. Hello. Aí nesse caso aqui eu tenho que repetir. Hello. Hello. Boy. Essa lição eu tenho que identificar. The girl is eating. The girl is drinking. The boy is eating. Hello. Então o objetivo do método deles, assim, é que você não tenha contato com a sua língua mãe. Então, tipo, todo mundo vai pegar a aula de inglês aqui e vai ser igual pra todo mundo. Porque você vai trabalhar com imagens e com as palavras e tal, tendo que repetir, tendo que selecionar qual que é a imagem certa relacionada àquela pronúncia. E aí você vai estudando toda essa parte, mas sem pensar, por exemplo, no português. Então se desliga, isso é legal. The girl is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. The girl is eating. The girl is eating. The boy is eating. The boy is eating. E eles vão trabalhando por repetição. Então você repete a mesma coisa 1 milhão de vezes, porque aí você consegue associar a imagem com aquilo que tá sendo mostrado pra você, sabe? E aí tem horas que é listening, tem horas que é pra ouvir, tem horas que é pra falar, tem horas que é pra escrever. Ó, nesse caso aqui, por exemplo, ele não coloca escrito aqui a frase. Ele só fala, você ouve
e aí você tem que associar com o que ele disse. Então você precisa tá entendendo, né? E ele vai colocando as palavras pouco a pouco, entendeu? Você vai aprendendo umas coisinhas menores, aí quando você vê, você já tá entendendo mais coisas e mais palavras, e vai adicionando palavra. No final de cada lição, eles mostram como foi sua pontuação, quantos por cento você acertou, e você foi aprovado ou não para passar para a próxima lição. Senão você tem que repetir até você acertar a quantidade mínima, porque aí você avança direitinho. E hoje eu tava meio sumido aqui do vlog, porque eu não tô nos meus melhores dias. Eu tô com... não sei... Na real, eu acho que todo mundo é meio complexo, né? Mas eu sou uma pessoa complicada também, sabe? Então eu tô bem ansioso. A gente começou esse lance novo de gravar todo dia. Então eu começo muito animado, mas depois eu já começo a desanimar, porque eu entro na minha cabeça e começo a surtar com as coisas. Assim, o Gabriel, ele me ajuda muito com tudo isso, pra eu tentar conseguir me expressar melhor. O vlog em si, que você tem que pegar, pensar no que você quer falar e tudo mais, é um exercício muito grande. Eu tenho um problema de fechar meus problemas pra mim mesmo. Eu tô pensando no que na forma que eu posso expressar isso, porque eu acabo não passando, não colocando isso pra fora. E amanhã eu quero conversar mais sobre isso com vocês também. Ainda bem que o Gabriel hoje tomou a rédea aí. Eu acho que nos últimos vlogs também, nos últimos dias, ele também falou mais. É que como a gente tá gravando todo dia praticamente, acaba que a gente perde a noção dos dias que a gente gravou, o que a gente acabou falando. A gente acaba também não tendo muito controle editorial do que a gente tá fazendo. Como a gente falou no outro vídeo, a gente não quer passar uma impressão errada pra vocês, do tipo, estamos enganando vocês. É isso, eu surto com uma certa frequência. Eu vou aproveitar o que eu fiz pro almoço hoje, que é uma linguicinha assim fritinha, toda espedaçada, gostosa, pra comer com pão, que é uma coisa que a gente ama. Eu vou fazer uma saladinha também pra comer junto. E aquela comida, sabe, de dia que você tá cansado e que é só sentar na frente da TV e não fazer absolutamente mais nada, porque seu dia já foi longo e só dormir e o próximo dia que venha. Eu não gosto muito de comer a mesma coisa no mesmo dia, né? Não é frescura minha nem nada. Eu não gosto de comer, não ligo de comer vários dias a mesma coisa, mas eu gosto de dar uma variada. Eu posso pegar, por exemplo, a linguiça que fiz no almoço hoje, fazer uma saladinha diferente e colocar no pão francês, que é uma delícia. Então fica aí dica pra você também. Às vezes você tem uma carne ou aquele frango de domingo, sabe? E você não tá olhando pra ele lá na geladeira, tá frio, triste, branco. Você pega ele, despedaça ele, pica uma cebola. Gente, cebola é tudo na vida do crente. Pica a cebola, joga na panela, depois joga o frango, você vai ver que é outro frango. E eu não vou mostrar como vai ficar tudo pra vocês, porque se vocês quiserem aprender certinho como faz o pão com a linguiça e a salada, vocês vão comentar aqui embaixo, beleza? Porque agora eu preciso realmente ficar com meu boy, descansar, dormir agarradinho, ver um filminho e... Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo, deixa seu like, comenta aqui embaixo e vê o vídeo que tá aqui do lado, que é o vídeo que a gente fez a nossa faxina maravilhosa, deixou a nossa casa aqui ó, um brinco. Beijo, tchau, até amanhã.